E aí, galera, vocês estão bem? Aqui quem está falando é Fábio Coelho, do Voz de Trovões, e nós estamos aqui para dar início à nossa imersão profética. Temos como objetivo, nessa série aqui de mensagens, te ensinar, te instruir acerca de princípios e posturas que vão te ajudar a desenvolver uma vida profética, que vão te ajudar a desenvolver um serviço profético. Então esse é o nosso objetivo aqui. Bom, antes de começar a falar sobre o tema dessa aula, eu quero falar um pouquinho da minha história, se você não me conhece. Como eu já disse, meu nome é Fábio, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Tenho trabalhado nos últimos 15 anos procurando me desenvolver no serviço da profecia. E pelo menos nos últimos 10 anos eu estou dedicando a minha vida no que se refere a treinar pessoas no ministério. Bom, em toda essa jornada eu tenho me aplicado a servir ao corpo de Cristo no ministério profético, tendo como objetivo ser um treinador de pessoas. Uma passagem que me inspira muito é aquela passagem em 2 Reis, capítulo 6, quando Eliseu está numa cidade e ele é cercado por um exército, e aí o discípulo de Eliseu, ele olha, né, e vê aquela multidão que cercava aquela cidade, e ele fica meio desesperado, ele vira para Eliseu e fala assim, a gente vai morrer, tem um exército que está aqui nos cercando, e Eliseu ele faz algo que é para mim uma expressão do ofício ministerial. Ele podia ter falado assim para o discípulo, olha, não confia em mim, eu estou vendo aqui tudo, confia, só faz o que eu estou falando, mas Eliseu não fez isso, ele faz uma oração. Ele ora a Deus, a seguinte oração, Deus abre os olhos para que ele veja. Então, para mim essa é a função de um ofício, de um dom de Cristo, de Efésios 4:11, a função é trabalhar para que os santos sejam capacitados no seu serviço. Foi exatamente isso que Eliseu fez. Ele não apenas serviu como um vidente, mas ele trabalhou para que o seu discípulo tivesse os seus olhos abertos. Bom, nesses últimos 10 anos que eu estou me dedicando a esse serviço de treinar pessoas, eu tenho viajado por várias cidades do Brasil, colaborando com comunidades, com bases missionárias, com salas de oração, treinando pessoas. E nesses últimos anos, eu também me dediquei a escrever livros para desenvolvimento do profético. E baseado nesse encargo de escrever e de registrar aquilo que Deus tem falado conosco, eu escrevi 2 livros. O primeiro se chama Não Apagueis o Espírito, que está relacionado a um guia de como ser desenvolvido no dom da profecia. Então esse livro vai ensinar sobre os dons do Espírito, como se desenvolver nos dons, como buscar os dons. Vai ensinar também o que é o ministério profético, como desenvolver o serviço profético, vai falar sobre os 5 ministérios, como funciona a dinâmica dos 5 ministérios com o corpo de Cristo e também como se relacionar com a voz de Deus e se tornar porta-voz da voz de Deus no mundo. Então esse primeiro livro fala sobre isso. E nesse ano nós lançamos o nosso segundo livro, chamado Princípios da Batalha Espiritual, que está relacionado a também treinar pessoas no que se refere à preparação da maior batalha espiritual que está diante de nós, uma resistência do império das trevas que vai se levantar no fim dos tempos. Então, eu registrei esses 2 materiais com o objetivo de treinar pessoas. Então, como você está percebendo, a palavra que está sobre mim em toda essa jornada tem sido preparar o caminho do Senhor, que está relacionado a habilitar pessoas para Ele, né? Um versículo que para mim é algo que eu carrego na minha vida, aquela passagem de Lucas 1, quando o anjo vira para Zacarias e fala sobre a missão de João Batista, que era habilitar pessoas preparadas para Jesus. Então, essa tem sido a minha
a missão, esse é o meu propósito de vida. Então o objetivo desse treinamento é procurar minimizar os problemas da jornada de uma pessoa que está sendo desenvolvida no profético. Na minha jornada, nos últimos 20 anos, tentando me desenvolver no ministério profético, eu tive muitos problemas, muitos erros, muitos encalços, porque naquela época nós não tínhamos no Brasil uma mentoria profética, a gente não tinha cultura de treinar pessoas nos dons, nos 5 ministérios, nós não tínhamos material em português que ensinava sobre o tema, então foi muito difícil conseguir aprender a trilhar essa jornada no profético. Então, o objetivo desse treinamento, assim como todo esse objetivo de produzir material para a internet, produzir literatura, produzir vídeos, usar canal do YouTube, trabalhar com treinamento presencial e online, tem sido encurtar a jornada de quem precisa se desenvolver no profético. Então, a ideia é o seguinte, que você consiga trilhar um caminho em 2 anos, o que eu demorei a trilhar em 20 anos. Então, o nosso objetivo é procurar acelerar os processos na sua vida por meio dessa instrução. Bom, então agora nós vamos focar na aula. Qual é o assunto da nossa aula hoje? O assunto é batalha espiritual. Bom, por que falar desse tema? Primeira coisa, eu quero te instruir porque eu acredito que o Senhor está nos impulsionando a falar sobre esse tema. Primeiro que nós precisamos treinar uma geração que deseja se mover profeticamente a saber como se mover nessa batalha, nesse conflito que é espiritual, que é cósmico, que começou no jardim e vai ter o seu ápice nos dias que precedem a vinda de Jesus. Então, toda pessoa profética, toda pessoa que está se desenvolvendo no serviço da profecia precisa aprender a se portar nessa batalha. Então, isso é muito importante. Mas antes de eu falar como você deve se portar, como você deve lutar essa batalha, eu quero te dizer quais são os problemas do ensino atual no Brasil e nas nações com relação a esse tema. Então, qual é o maior problema no que se refere ao profético e especificamente sobre a batalha espiritual hoje, principalmente no Ocidente? É que grande parte do ensino profético que é praticado na igreja, principalmente no movimento carismático, é baseada em experiência e não na escritura. Vou te dar um exemplo clássico no que se refere à batalha espiritual. Se você for observar, a maioria dos materiais, dos livros, dos documentos que nós temos, que instrui a igreja com relação à batalha espiritual, são escritos, registrados por ex-membros de seitas secretas, satanista, religião africana e por aí vai. Então você imagina o seguinte, olha a dinâmica como funciona. O cara é um satanista. Aí ele vai e aprende os segredos de Satanás dentro do satanismo. Então ele aprende as dinâmicas dos demônios, os nomes das potestades, toda a estratégia espiritual das trevas. Aí o que ele faz? Ele se converte. E aí quando ele se converte, o que ele é instruído pela liderança evangélica a fazer? Ele escreve um livro. E o que ele fala nesse livro? Ele conta tudo que ele aprendeu dentro do satanismo nesse livro. E esse livro é utilizado para ensinar sobre as estratégias para lutar a batalha espiritual. Olha que doideira, vem comigo. O cara foi discipulado pelo capeta no satanismo. Aí ele pega esse ensino e traz para dentro da igreja, escreve um livro, discipula a igreja baseado nesse ensino. A pergunta é, quem está discipulando a igreja no que se refere a esse ensino? Sim, é o capeta. Então,
E aí nós desenvolvemos uma história no mundo carismático, e no Brasil isso não é diferente, onde a maioria do que é ensinado no meio profético, né, vamos botar aqui profético, ele é baseado na experiência. Então, são pessoas que dão um treinamento baseado em entrevistas de exorcismo com demônio, baseado em estudo, como estudar, estudo da maçonaria, estudo de religiões africanas, estudo de satanismo, procurar entender os nomes de todos os demônios e todos os espíritos, e tudo isso tem sido praticado dentro da igreja cristã como estratégia sobre batalha espiritual. E tudo isso é resultado da experiência de pessoas. A experiência não é ruim. Então, a experiência de alguém não é algo ruim. Pelo contrário, você é inspirado pela experiência de uma pessoa. A experiência de uma pessoa, ela produz fé em nós. Ela pode desenvolver a nossa fé, ela pode nos inspirar, ela pode ativar o nosso entendimento, mas a experiência, meu amigo, ela nunca pode ser usada como fundamento. Então você que quer ser desenvolvido no profético, você precisa aprender isso. Não é a experiência que vai explicar a Bíblia, porque o que muitas pessoas fazem, ela produz uma experiência na sua jornada e depois ela vai procurar um versículo bíblico para tentar provar a experiência dela. Então isso precisa ser descartado no nosso meio. A Bíblia, ela não deve ser adequada às nossas experiências. Pelo contrário, sempre as nossas experiências devem ser adequadas à Bíblia. Você pegou isso? Então, sobre batalha espiritual e sobre o serviço profético, tudo o que a gente precisa saber sobre batalha espiritual está escrito na Bíblia. Tudo o que eu preciso saber sobre o império das trevas está escrito na Bíblia. Todos os nomes de anjos e de espíritos caídos que eu preciso conhecer está escrito na Bíblia. Toda estratégia que nós precisamos entender para batalhar essa luta está na Bíblia. Então a Bíblia é o fundamento da nossa batalha. A Bíblia é a palavra profética, ela é o fundamento do nosso serviço profético. Você está pegando isso aí? Então isso é muito, muito, muito importante. Eu vou te mostrar uma coisa na Escritura muito relevante no que se refere a isso que a gente está falando. Então, eu quero te mostrar uma passagem em Apocalipse capítulo 2, versículo 24. Então, olha que doideira. Cristo está exortando a igreja de Tiatira. E ele está exortando uma igreja que tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel. A gente não sabe se o nome dela realmente é Jezabel ou se Jezabel é uma associação a Jezabel, mas uma coisa é fato, havia uma mulher nessa igreja que produzia um serviço do falso profético, estava seduzindo essa igreja, e essa igreja estava se deixando ser seduzida pelo falso profético. Agora olha o versículo 24, Apocalipse 2:24 diz assim: Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Preste atenção, Jesus está exortando uma igreja porque ela conhecia as coisas profundas de Satanás. Querido, preste atenção no que eu vou falar. O que vai fundamentar a sua batalha não é o quanto você conhece de Satanás, é o quanto você conhece de Cristo. Então muita gente está gastando mais tempo estudando sobre demônios, sobre o nome do demônio, sobre qual é a hierarquia do capeta, qual que é o principado do não sei de quê, qual que é a estratégia do portal do satanismo, qual que são os símbolos da nova era. Você tem idade para isso? Você sabe o que é a nova era? Se você não sabe, você é novo. Se você sabe o que é a nova era, você é coroa como eu, pegou essa época onde tudo era nova era. Se você não sabe, pesquisa no Google. Então, e outra galera, não, nós precisamos conhecer os segredos da maçonaria. Presta atenção,
A galera tá gastando mais tempo procurando conhecer as profundezas do império das trevas do que conhecer a Cristo. O que vai nos fundamentar, meus amigos, nessa batalha é o quanto eu conheço de Cristo Jesus, é o quanto eu conheço da sua palavra, é o quanto eu conheço da revelação, o evangelho cruciforme de Cristo. Então isso é muito, muito, muito importante. Então, você pegou isso? Então vamos seguir. Então, vamos abrir em Gênesis 3 e vamos começar falando sobre essa batalha. Gênesis 3, versículo 14. E que o Senhor nos ajude, que nem o evangélico se desvie. Vamos lá. Gênesis 3,14 diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente. Pausa. Você precisa entender, a primeira coisa que você precisa entender aqui é o seguinte: essa serpente aqui de Gênesis, ela não é um animal. Então não é uma cobra que está amarrada numa árvore que está falando com Eva. Então não é isso que está acontecendo. Serpente aqui é um arquétipo para uma criatura celeste caída. Serpente aqui é um arquétipo para Satanás. Então, o Senhor não está falando a um animal, ele está falando diretamente a Satanás. E aonde que você vai ver isso? Se você for abrir lá em Apocalipse 12, está escrito com muita clareza que Satanás, que é chamado em Apocalipse de dragão, ele é antiga serpente. Ok? Então, isso é muito importante você entender. Então, aqui, o Senhor está falando com Satanás, não com uma cobra, com um animal. E você, se você gosta aí de polêmica, eu vou te dar uma interessante para você estudar depois. Você talvez pense, não, mas o que tem a ver serpente com Satanás? O que tem a ver serpente com um espírito celeste? Então, tem uma outra passagem na Escritura que também vai referir serpente com uma criatura celeste, que é em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, Isaías está dizendo que ele viu serafins que voavam sobre o trono do Messias. Então esses serafins voavam e glorificavam e adoravam o Messias. A palavra serafim no hebraico, ela significa uma serpente incandescente como fogo. Então, serpente na Escritura não é uma expressão que está desassociada com criaturas celestes. Serpente, ela tem outras passagens que vão falar sobre isso, fecha esse parênteses, vamos seguir. Então, vamos continuar lendo Gênesis 3,14. Gênesis 3,14 diz assim: Então o Senhor disse à serpente, para Satanás, porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Olha aqui, vamos parar aqui. Gênesis 3,15 é chamado pelos teólogos e pela academia, vamos dizer assim, da teologia cristã, consenso que essa passagem é chamada de um proto-evangelho, que significa que essa é a primeira vez que o evangelho ele é pregado, ele é proclamado na Escritura. Então a primeira menção do evangelho de Cristo Jesus na Escritura é Gênesis 3,15. Agora, olha que louco. A primeira pessoa que pregou o evangelho na Bíblia é o próprio Deus. Então, quem está falando aqui é o Senhor. No 14 diz, né? Então, o Senhor Deus disse à serpente. Então, quem está falando aqui é Deus. E a primeira criatura que foi alvo do evangelho na Bíblia é Satanás. Sim, isso é doido, Brasil. Então, o que ele está dizendo para Satanás aqui? Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Olha que doido. A primeira vez que o evangelho é pregado, a primeira frase do evangelho é sobre batalha espiritual.
A primeira frase do Evangelho não é sobre Cristo, não é sobre a cruz, é sobre uma batalha cósmica entre a serpente, Satanás e a humanidade. Então a mulher aqui, ela está relacionada sim à humanidade, mas ela também está relacionada na Escritura com o povo de Deus. No Antigo Testamento, Israel é chamada por Deus de minha esposa. Então Israel é chamado da esposa de Deus. Você vai ver isso em Isaías, você vai ver isso em Oséias, ok? E no Novo Testamento, a igreja também é chamada de esposa de Cristo, onde a igreja no Novo Testamento é a junção do remanescente de Israel com os gentios que creram em Jesus. Então, a mulher aqui está relacionada à humanidade, mas também está relacionada ao povo de Deus. Então, vamos seguir. Vamos recapitular tudo. Olha o cenário. O cenário é o seguinte: Adão e Eva caíram. Eles pecaram. O Senhor aparece no jardim para emitir um decreto sobre a humanidade, sobre Satanás e sobre a criação. E no meio desse cenário todo, ele prega o evangelho direcionado para a serpente. É lógico que quando ele está pregando o evangelho, ele está pregando o evangelho diante da criação e diante dos homens, mas a pessoa que ele está se referindo aqui é Satanás. E a primeira frase que ele fala do proto-evangelho, ele está afirmando que desde o jardim existe uma batalha entre Satanás e a humanidade. E aqui a gente precisa definir uma coisa: não existe batalha espiritual entre Deus e Satanás. A batalha espiritual é entre a serpente e a humanidade. Deus não tem adversários, Deus tem inimigos. Vou repetir isso. Deus não tem adversários, Deus tem inimigos. Não existe luta de Satanás contra Deus. Satanás é um ser espiritual caído, mas que até hoje se submete à soberania de Deus. Então a batalha é entre a serpente e a mulher. Então vamos seguir. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, ou seja, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então olha o que ele está dizendo aqui no proto-evangelho. Então ele está dizendo que da mulher ia se levantar um descendente e o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, iria ferir a sua cabeça. Então a pergunta é: quem é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente? É Cristo. E aqui, no proto-evangelho, é revelado a encarnação de Cristo e também é revelado a cruz de Cristo. Porque aqui vai dizer que o descendente da mulher iria esmagar, ou seja, ferir a cabeça da serpente, e o mesmo movimento que o descendente da mulher iria fazer para ferir a cabeça da serpente, esse movimento iria ferir o seu corpo. Então, aqui vai nos mostrar qual é o momento que Cristo vence a serpente. E qual é esse momento? Quando o seu corpo é ferido. Então, quando que Cristo venceu a Satanás e todo o seu império? Na cruz do Calvário. Foi quando o seu corpo foi ferido. E por que que ele encarnou? Romanos 5 vai dizer que porque o primeiro Adão ele pecou e desobedeceu a Deus, a morte, ela não apenas afetou a família de Adão, mas afetou toda a humanidade. Então, quem fez a lambança na criação foi um homem. E quem deveria resolver deveria ser um outro homem. Por isso que Deus se faz homem. Deus se faz homem, ele encarna. E o Cristo, o Deus homem, ele sobe na cruz e na cruz ele esmaga a cabeça da serpente. Então vamos ver o que Paulo nos ensina sobre o triunfo de Cristo sobre as trevas. Vamos abrir lá em Colossenses capítulo 2. Abre aí comigo. Colossenses 2,13.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Até aqui ele fala sobre a redenção da cruz, mas a hora que ele vai falar agora, ele continua ensinando sobre a obra da cruz. A hora que ele vai falar agora, e despojando os principados e potestades, ou seja, Cristo na cruz, ele despojou os príncipes e poderes desse mundo, ele arrancou os bens mais preciosos do império das trevas, ele extraiu o seu despojo. Ele está usando uma linguagem de guerra romana, onde naquela época o Império Romano, quando ele conquistava uma nação por meio da guerra, ele arrancava os bens mais preciosos e levava de volta para Roma. Então Cristo na cruz não apenas nos redimiu, mas ele também nos arrancou do império das trevas. A Bíblia diz que Deus, por meio da obra de Cristo, estendeu a sua mão e nos arrancou de um império das trevas e nos transportou para um reino de amor. Então ele despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo. Mais uma vez ele está usando uma linguagem de guerra romana. Quando um imperador romano ganhava a guerra contra um reino, o que ele fazia? Ele amarrava o rei derrotado na carruagem que seguia atrás da carruagem do general que venceu a guerra, e ele ia desfilando com esse general nu atrás dele até Roma. E ele expunha o general vencido diante das nações. E por último, ele afirma. Vamos ler de novo, que é empolgante aqui. Despojando o principado e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Preste atenção, Cristo expôs o império das trevas ao desprezo diante de toda a criação, nos arrancando do império das trevas. Aleluia. E por último ele afirma que Cristo triunfou sobre eles na cruz. Então, preste atenção, Cristo venceu o império das trevas na cruz. Como que Cristo venceu essa batalha espiritual? Se entregando ao martírio na cruz. Quando ele foi ferido na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Como que Cristo venceu? Cristo não venceu gritando contra Satanás. Cristo não venceu dando uma cambalhota profética, tocando o chofar e jogando sal no chão. Cristo não venceu reunindo a sua equipe de 12 e tocando uma música muito alta, muito rápida e fazendo danças pirotécnicas e pirâmides e atos físicos e cambalhotas e gritaria. Não, sabe como que Cristo venceu as trevas? Humilhado, obedecendo a Deus, subindo ao madeiro. Sabe o que ele disse? Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Foi assim que ele destruiu o império das trevas. Você pegou isso? Pausa. Como que o império das trevas entrou? Como que a influência do império das trevas entrou na criação? A influência do império das trevas entrou na criação por meio da desobediência do primeiro Adão. A desobediência de Adão abriu a porta da morte e da maldição sobre a terra. Gênesis 3 diz que o Senhor vira para Adão e fala: maldita é a terra por sua causa. E por causa disso, o próprio Satanás, quando ele se volta para Jesus na tentação no deserto, ele fala assim, se você, tá vendo esses reinos do mundo aí? Se você se prostrar em mim e adorar, eu te darei autoridade sobre os reinos do mundo, porque me foi dado. E Satanás não estava mentindo. Por quê? Porque a desobediência de Adão, como o homem que tinha autoridade sobre a terra, abriu um caminho, abriu a porta para que Satanás pudesse exercer influência sobre a desobediência de Adão nas nações da terra. A pergunta é: como que Cristo venceu?
Se o primeiro Adão abriu a porta da morte, da maldição, e abriu a porta da influência de Satanás sobre as nações da terra por meio da desobediência, como que Cristo triunfou sobre as trevas? Obedecendo a Deus. No Getsemane, ele faz a oração da vitória da batalha espiritual. Ele fala, olha, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então foi assim que ele venceu as trevas. Então, Cristo venceu a Satanás na cruz, obedecendo até a morte. Exatamente o contrário que Adão fez no jardim, abrindo a porta para a influência do império das trevas. Agora vamos pensar aqui nós. Jesus já venceu a Satanás. Jesus já venceu Satanás. Satanás está derrotado na cruz. Jesus, ele ressuscita. Então ele aparece para os discípulos, ele fala a seguinte frase: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, baseado nisso, vão e discipulem as nações. Aí fica a pergunta, se Jesus já venceu o império das trevas, e se ele já tem toda a autoridade nos céus e na terra, nas suas mãos, como Deus homem, a pergunta é, como que Satanás faz o estrago que ele faz ainda hoje nas nações? E Paulo vai responder isso com maestria em Efésios capítulo 2. Abre aí comigo. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, ele, Cristo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua, opera. Aonde? Nos filhos da desobediência. Então, meus amados, o que continua sustentando o poder da serpente nas nações? A desobediência do homem. Então, como que nós vamos lutar contra o império das trevas? Não é gritando contra o império das trevas, é se submetendo diante de Deus, é obedecendo a Deus. Se o que sustenta o império das trevas é a desobediência dos homens, o que vai resistir o império das trevas? A sujeição e a obediência dos filhos de Deus. Essa é a base da luta espiritual. Tiago 4:7 vai dar a fórmula de como lutar contra os poderes das trevas. E é muito simples. Chega a ser assustador como é simples ele ensinando como lutar. Então ele diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitem a Deus. Obedeçam a Deus. Se humilhem diante dele. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como que nós vamos resistir à movimentação e à influência de Satanás sobre cidades, sobre nações? Como nós vamos resistir? Sujeitando nossas vidas diante de Deus, obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo o som da sua voz, sujeitando a nossa vida à lei de Deus. E quando eu falo de sujeitar, não está relacionado à minha maneira de orar e interceder, está relacionado à sujeição de como eu administro minhas finanças, de como eu crio os meus filhos, de como eu lido com o casamento, de como eu lido com o meu emprego, de como eu lido com a sociedade, de como eu lido com os impostos que eu preciso pagar. Você está me acompanhando? Essa é a base da nossa luta, a sujeição a Deus, que vai nos dar autoridade para abalar os céus e a terra, resistir os poderes das trevas por meio do sacerdócio da igreja. E essa autoridade, ela vem por meio da obediência. Agora eu vou te mostrar o caminho que nós vamos ter que trilhar para alcançar autoridade para servir nesse sacerdócio profético que vai produzir abalos nas regiões celestiais.
E esse caminho é o caminho da humilhação de Cristo. Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele fala uma frase que é brutal. Ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo coração, o mesmo procedimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o seu procedimento? Filipenses 2,6 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Então vamos de novo. Ele, embora sendo semelhante a Deus, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então vamos seguir esse caminho. Primeiro, ele se esvaziou. Então o primeiro passo é humilhação. Jesus se humilhou. Então nós vamos ter que aprender a nos humilharmos diante da potente mão de Deus. Segundo passo, ele se esvaziou, se humilhou e assumiu forma de servo. Então, segundo passo é, ele não veio para o mundo para ser servido, ele veio para servir. Então o caminho da autoridade começa com a humilhação, começa com o esvaziamento das nossas ideias, das nossas ideologias, dos nossos sonhos, das nossas convicções. Começa com a humilhação da nossa vida integralmente diante da vontade de Deus, para que nós possamos nos tornar servos nesse mundo, servos da igreja e servos do mundo. Uma das funções proféticas mais brutais que nós temos é servir a igreja e servir o mundo. E o terceiro passo foi, ele se tornou servo e ele foi obediente. Presta atenção, João 5 diz que o filho não podia fazer nada de si mesmo. Ele só fazia o que via o pai fazer. A Bíblia vai dizer que ele aprendeu a desenvolver a sua autoridade por meio da obediência e do sofrimento. Você está comigo? Cristo, o Filho de Deus, não podia fazer nada de si mesmo. Ele só fazia o que via o Pai fazer. Se Cristo, que é o Filho de Deus, o Messias, não fazia nada de si mesmo, por que você acha que você pode fazer o que você quiser na sua vida? Então, terceiro ponto, obediência. Quarto ponto, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, martírio. Ninguém vai ter autoridade nesse mundo se não morrer para si mesmo. Nós vamos ter que aprender a morrer para nós mesmos, para viver a vida de Cristo. Esse é o caminho da autoridade profética. Esse é o caminho da autoridade de pessoas que vão produzir abalos nas regiões celestiais. Humilhação, serviço, obediência e martírio. Você está comigo? Então olha o que ele fala no versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome. Por que Cristo, Jesus, recebeu um nome que está acima de todo nome? Por que o Deus Pai deu toda a autoridade para o Jesus homem? Porque ele se esvaziou, ele se humilhou, ele serviu, ele obedeceu e ele perseverou até a cruz. Por isso ele recebeu toda a autoridade. Você quer ser um homem e uma mulher de autoridade nessa batalha, você vai ter que trilhar esse caminho. Deixa eu te mostrar uma coisa. Tem muita gente que acha que essa batalha vai ser ganha no grito, e ela não vai. A batalha vai ser ganha por meio da autoridade. E olha, eu vou te mostrar uma passagem aqui que é apavorante. 1 Pedro 3,7, abre aí comigo. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Presta atenção, olha o que Pedro está falando, que se você é um marido,
que não cuida da sua esposa, não cuida da sua casa, não zela pelo seu casamento, não exerce o seu sacerdócio na sua casa, as suas orações são interrompidas. Você está comigo? Você não tem autoridade para movimentar nada nos céus. A sua oração não serve de nada. Então, para que nós possamos erguer um sacerdócio aos céus que vai abalar estruturas celestes por meio de homens e mulheres de autoridade, nós vamos ter que nos sujeitarmos integralmente à lei de Deus, nos sujeitarmos integralmente à vida da santidade e da justiça. Então, eu quero terminar essa primeira instrução sendo bem prático com você. Satanás e seu império se divertem quando nós somos estritamente verbais. Então, se a nossa batalha se resume em gritar aos céus, fazer uma música alta, fazer barulho e ficar repreendendo principados de cidade, deixa eu dizer uma coisa para você, isso não significa nada se nós não estamos vivendo a sujeição diante dele em obediência. É o que Pedro está dizendo. Talvez nós estamos gastando todo o fôlego do nosso pulmão à toa, porque as nossas orações estão sendo interrompidas. Um dos momentos mais fortes da batalha espiritual nas Escrituras é quando Daniel está orando no Oriente. É interessante que a Bíblia diz que Daniel estava no exílio e ele entende por meio da escritura profética, por meio das profecias de Jeremias, que o tempo do exílio estava terminando. E quando ele entende isso, a Bíblia diz que ele se volta para Deus e olha o que ele faz. Então, após Daniel entender pelos livros, pela profecia de Jeremias, que o tempo do exílio tinha acabado, Daniel se volta para Deus e começa a se humilhar diante de Deus. Então ele começa a confessar os seus pecados e o pecado do seu povo. E ele começa a orar, pedindo uma intervenção da mão de Deus sobre o povo que estava preso no exílio. Sabe o que começa a acontecer quando Daniel começa a erguer a sua voz em oração no Oriente? A Bíblia diz que os príncipes que estavam por trás do império que aprisionava Israel, eles começam a ser abalados. E as regiões celestiais começam a sofrer violência, ao ponto de Miguel ser liberado para ir resistir aos principados que estavam sobre ao Império Medo-Persa. Daniel não estava gritando contra principados, ele não estava gritando contra demônios, ele estava se humilhando diante de Deus, ele estava desenvolvendo a sua santificação, ele estava se sujeitando à palavra profética e ele estava intercedendo pela uma intervenção divina. E o que acontece é que a mão do Senhor vem sobre o povo de Deus e os céus são abalados, cara, por causa da oração de um homem que tinha autoridade para movimentar os céus de um império inteiro. Você tem noção que a intercessão de um homem resistiu os principados e potestades que estavam por trás de um império global. Então é assim que nós vamos batalhar, por meio de homens e mulheres de autoridade que se sujeitam a Deus, e esses homens e mulheres vão erguer mãos santas em todos os lugares e vão começar a louvar a Deus, vão começar a invocar o nome do Senhor, vão erguer mãos santas e vão se humilhar diante dele. Sabe o que vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai vir e vai sarar a nossa terra. Ele vai vir e ele vai quebrar o poder do inimigo sobre cidades, sobre famílias, sobre regiões, sobre nações. O que o Senhor está convocando uma geração que de fato seja profética nesses dias, que vão trilhar o caminho de Jesus e vão desenvolver uma vida de autoridade. E então sim, a nossa intercessão vai provocar violência nos céus. O nosso louvor vai provocar violência nos céus. Homens e mulheres que por meio da obediência
vão ser violentos. Você lembra o que a Bíblia fala sobre João Batista? Que desde os dias de João Batista se faz violência nos céus. E o que João Batista fazia que provocava essa violência? Ele pregava sobre santidade, sobre arrependimento, sobre sujeição à lei de Deus, sobre uma vida piedosa. Ele pregava sobre justificação. Ele pregava dizendo: soldados, não se utilizem da sua posição para benefício próprio, sirvam o próximo. Ele pregava: você que tem duas túnicas, reparta com aquele que não tem. Ele pregava sobre a justiça da lei de Deus e uma postura de humilhação, uma postura de serviço, uma postura de obediência e perseverança. Sabe o que aconteceu naquele dia? João Batista nunca gritou contra um principado, mas ele provocou violência nos céus da Judéia. É disso que nós precisamos nesses dias. O Senhor está convocando no Brasil, nas nações, um povo sacerdotal que vai trilhar o caminho de Jesus. Então eu quero te abençoar com essa palavra. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí o que vai acontecer é o que Paulo afirma em Efésios 3. Eu quero terminar com essa passagem. Vamos abrir lá comigo em Efésios 3. Efésios 3:10 diz assim: para que agora, a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta, seja conhecida por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestiais. Sabe o que vai acontecer? O Senhor está nos chamando para assumirmos o nosso sacerdócio profético nas regiões que Ele nos plantou, para, por meio da nossa autoridade em Cristo Jesus, nós vamos abalar céus e terra por meio da pregação do Evangelho, por meio do discipulado de pessoas à justiça de Deus, por meio da intercessão que vai quebrar a influência de Satanás sobre famílias, que vai quebrar a cegueira de Satanás está produzindo nos incrédulos. Nós vamos quebrar a influência de demônios na vida de pessoas, nós vamos curar os enfermos, nós vamos expulsar demônios, nós vamos provocar lugares inteiros por meio de uma vida de sujeição a Deus. Então eu quero terminar essa instrução reafirmando: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bom, então nessa aula nós falamos sobre fundamentos proféticos que estão relacionados a uma postura que produz uma ação de autoridade que julga o império das trevas, que é um corpo sacerdotal que produz o mesmo procedimento que houve em Cristo Jesus. Isso vai abalar as estruturas das trevas. Na próxima aula nós vamos falar sobre intervenção profética, que está relacionada a um sacerdócio que não apenas está observando o que Deus está fazendo no mundo, mas é um tipo de sacerdócio que é uma ferramenta nas mãos do eterno Deus para produzir uma intervenção do poder de Deus sobre regiões. Então, nós estamos sendo chamados para sermos interventores nas mãos do Senhor das nações. Vou repetir o que eu falei. Ele não está nos chamando para observar o que Ele está fazendo, Ele está nos chamando para participar do que Ele está fazendo, para participar da redenção das nações. Então, esse serviço profético que estamos propondo é um serviço que vai produzir uma intervenção espiritual em lugares que não apenas vai quebrar o poder das trevas por meio da ação divina, mas também vai influenciar as nações a tirar os olhos de si mesmo e voltar os seus olhos para Cristo, aquele que foi transpassado. Então, a próxima aula nós vamos falar sobre intervenção profética, um sacerdócio que produz intervenção nas nações. Então, eu queria te pedir duas coisas. A primeira coisa que eu queria te pedir é que você deixe um comentário aqui
sobre o que você achou dessa aula, sobre as observações que você tem a fazer e sobre dúvidas e perguntas. Nós vamos fazer o possível de ler as perguntas e responder o máximo de perguntas e dúvidas que a gente puder. Então nos ajude comentando acerca dessa aula, o que te chamou mais atenção, o que queimou no seu coração, o que fez mais sentido para você e também os seus comentários e quais são as suas dúvidas, o que não fez sentido, o que você gostaria de entender mais profundamente, nós vamos tentar responder. Então deixa o seu comentário. Então eu queria te convidar para nos seguir nas nossas redes sociais. Então nós estamos propagando material, estamos divulgando isso nas nossas mídias, então você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, lá o nosso canal é Vozes e Trovões, você pode nos seguir no Instagram, onde a gente está divulgando bastante coisa também, no Facebook, e também nós temos um grupo no Telegram que você pode acessar, onde diariamente nós estamos procurando compartilhar material. Ok? Então, continue acompanhando aquilo que estamos fazendo. Foi um prazer estar servindo vocês nessa aula e nos vemos na próxima aula. Valeu!